Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará um dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde bendito de meu Pai, receber herança, o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois estava com fome e me deste de comer. Estava com sede e me deste de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Estava nu e me vestistes. Estava doente e cuidastes de mim. Estava na prisão e foste me visitar. Então os justos lhes perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e recebemos em casa, sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhe responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que fizestes a isso, a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim mesmo que fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos. Ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para seus anjos. Pois estava com fome e não me deste de comer. Estava com sede e não me deste de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Estava doente na prisão e não foste me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhe responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes a isso, a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quando eu vi essa leitura, preparando esta missa, eu falei: Senhor, tem piedade de mim. Tem piedade de nós, porque não vai ser fácil estar na presença do Senhor, diante desta palavra que a gente acabou de ouvir. A gente treme na base quando a gente ouve isso. O coração da gente fica até meio assim, dilacerado por tamanha exigência. Como Deus exige de nós sermos santos como Ele é santo. E não é uma coisinha simples, né? Mas é uma exigência de vida, para agora, para esse tempo. Não é para quando a gente chegar lá no céu e querer viver como santo, não. Lá é fácil, lá só tem santo, lá não tem pecador, né? Facinho chegar no céu. Ó, chegou lá, entrou na porta, só tem santo e santa. Não tem pecador? Então, viver no céu não há problema nenhum para mim. Nem vai ser para você, viu? Chegou lá, ó, entrou para a porta dentro, fique tranquilo, viu? Porque você não vai encontrar ninguém lá que faça mal. Então, lá ninguém vai te contaminar com mal,
ninguém vai olhar atravessado para você, ninguém vai escarnecer da sua vida, né? Não vai ter esses pecados na vida dele mais, porque já foi eliminado do coração e da vida dele. Então, a hora que a gente chegar lá, é só glória, é só louvor. Olha, vão estar todos lá com a mãozinha para cima, louvando e bendizendo a Deus dia e noite, servindo a Deus com alegria, porque o próprio Deus enxugará as lágrimas dos nossos olhos, não haverá mais fome, não haverá mais tristeza, não haverá mais angústia, não haverá mais dor, e nem a morte para nos atormentar. Então, olha que alegria, né? Só o céu. Está pronto, né? Para a gente chegar lá, que é esse espaçozinho aqui, essas exigências pequenas que Jesus está dizendo, né? Pequenas exigências, coisa que Jesus fazia todo dia. Coisa que Nossa Senhora fazia, que São José fazia, que os santos tiveram que fazer. E olha que a maioria fizeram. Tiveram que se esforçar. Tiveram que dedicar e se flagelaram e se martirizaram, deram tudo, até o sangue. Porque está na carta aos Hebreus 12 que às vezes nós temos que esforçar até sangrar para vencer o pecado. Então, eu vi isso aqui, eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim. Como eu sou miserável. Como eu preciso ainda de uma exigência mais rigorosa comigo, com os meus olhos, com os meus ouvidos, com as pessoas que chegam perto, com as minhas atitudes. Eu tenho evitado o máximo de pecado que eu posso. Mas eu ainda vi que tem muita coisa. Quando eu vi a primeira leitura hoje, eu falei, meu Deus, ainda tem muita coisa para trabalhar no coração. Eu não sei se talvez você esteja mais santo que eu, né? Talvez você já esteja no caminho mais na frente do que eu. Mas, quando eu vi essa leitura de hoje, a primeira, lógico que o Evangelho já é tudo, né? Estava nu, me vestistes, né? Estava aqui. Aí Jesus já começa a falar, né? Quando vou separar os cabritos das ovelhas, né? Porque a ovelha é dócil, o cabrito não é dócil. Ele não obedece. Então o cabrito tem que trazer no laço. E já as ovelhas, se tem um bom pastor, ela segue, né? Então por isso você vai separando, ele vai comparar essa situação da nossa. Vinde benditos do meu Pai, para receber herança que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Está tudo preparado. O céu, se você quer viver esta glória, está aqui, ó, ele está falando. Como é que você precisa fazer? Estava com fome. Qual é a fome? É só comida? Dar comida para os outros não é difícil, não. Mas só essa fome que Deus está falando? Qual é a fome que às vezes você sente perto do outro? Só de comida? Não. Às vezes a fome de justiça, a fome de ter uma pessoa que te acolhe, que te sacia com outras coisas, né? Saciar o outro não é só dar comida. Comida a gente vai dar, não é difícil não. Tem muita outra fome que está em nós, a fome de Deus que às vezes o outro tem e que às vezes a gente não alimenta ela. Fome de alegria, né? Fome de paz. Então tem muita fome, por isso ele está dizendo, qual é a sede que o outro tem? Às vezes a sede de um abraço, de um carinho, de um momento de uma palavra de conforto, né? Não é só sede de água. Da água não é difícil, a gente pega um copo de água, dá para o outro, pronto, acabou, né? Não, mas não é essa sede só não. Essa aí é fácil. Ele está falando dessa sede que às vezes a gente tem de estar com o outro, saciar a nossa vida na do outro, a sede que a gente tem que estar com aquela pessoa, e às vezes a gente não é saciado, né? Está aqui a sede. Eu era estrangeiro, às vezes a gente não recebe o outro no coração. A gente acolhe as pessoas às vezes, conversa, mas não acolheu ele como estrangeiro, nós não acolheu ele no coração, na alma, de fazer parte da nossa vida, da gente se preocupar com ele, né? A gente não tem essa preocupação não. Ele está dizendo destas pormenores. Estava nu, às vezes a pessoa está vestida, mas uma roupa não muito boa. Agora, vestir os meus olhos da impureza, da malícia, que é o mais difícil.
Colocar uma roupa nos meus olhos aqui, ó, para ver certas coisas que eu não precisaria ficar alimentando no meu coração, das impurezas da vida, entendeu? De ver os defeitos no outro, de ver as fraquezas do outro, de ficar sempre batendo na mesma tecla das misérias do outro. Não consigo colocar uma roupa, uma veste, né, nos meus olhos de pureza, né, de dignidade, de santidade. Essa precisa. Está falando dessa veste também, viu? Não só de colocar uma roupa, dar uma roupa para o outro ali, uma calça, uma camisa, ou um vestido. Não, não é só essa não. Essa aí você dá, e às vezes a pessoa até joga fora. Mas ele está falando dessa roupa que a gente precisa vestir de Deus. Que às vezes a gente não consegue colocar a roupa de Deus. A veste nupcial do Cordeiro, porque quando você foi batizado, você se vestiu de uma veste nova. A veste da pureza, né? Da dignidade, da honra. Essa veste que ele está falando também, viu? Não é só essa outra, não. Mas ele está falando dessa situação. Estava doente. Quantas pessoas estão doentes, às vezes, do nosso lado, e a gente não se comove mais de compaixão. Perdemos, né? Perdemos a compaixão. Às vezes até a gente ignora a doença do outro, a enfermidade, a situação, a necessidade do outro, né? A gente até ignora os doentes. Prisão, às vezes, não é só aqueles que estão lá no presídio. Às vezes tem muita gente presa em situações e que a gente poderia ajudar. Que a primeira leitura vai falar. Se você vê teu irmão pecando e você não exortar ele, você também é cúmplice do pecado dele. É a primeira leitura de hoje. Está dizendo isso. Se eu vejo meu irmão no pecado, aqueles que mandam, né, fotozinha para você de mulher nua, ou manda aquelas coisas de pornografia, e você aceita, recebe e fica quieto. Você é cúmplice do pecado dele. Não devia aceitar, né? Aquela pessoa que vem falar mal e que você sabe que ela está falando mal só para destruir o outro e você fica calado. Você está aceitando ser cúmplice do pecado dela. Você vê o outro sendo maldizente do seu irmão e você não vai repreendê-lo. Cúmplice de pecado. Às vezes nós somos cúmplices da miséria do outro, porque nós ficamos calados, ficamos com vergonha de dizer para o outro, não, senhor, aqui não, pode parar, chega, pronto, não tem que ser maldizente. Está aqui a primeira leitura de hoje falando disso. Assim nós precisamos visitar a palavra de Deus, porque está dizendo, não seja maldizente, não te torne culpado do pecado dele, por causa que você é omisso na hora de dizer a verdade para o outro. Se omite na verdade. Então ele está dizendo, nós tornamos cúmplices, que às vezes a gente tem que fazer o outro cessar aquela situação de maldizente, de ser cúmplice. Por isso ele está dizendo, amará o teu próximo. Não vai favorecer na justiça um ou outro, nem pobre nem rico. Não tem que favorecer ninguém. Tem que ser justo diante da situação. Nós temos que ser justos, né? Por isso nós precisamos, ele está dizendo, não cometas injustiça, não favorece nem o pobre nem o rico. Não coloque coisa para o outro tropeçar na sua vida. Para tropeçar, não seja motivo de tropeço para o outro, nem para o cego, nem para aquele aleijado. Porque às vezes tem gente que anda conosco com dificuldade de andar para esse mundo de Deus. Tem dificuldade de caminhar no mundo de Deus. E às vezes nós somos pedra de tropeço porque nós somos cristãos e às vezes a nossa atitude perto do outro não é de cristão. E aí a gente torna pedra de tropeço para o cego, para o coxo, para o aleijado, para aquele que tem dificuldade de caminhar em Deus. E ele vendo as nossas atitudes, nós tornamos pedra de tropeço. Para o outro não crescer em Deus, não ser de Deus, não explore teu próximo, não pratique a extorsão, mas às vezes a gente faz o outro sofrer na nossa mão. Praticamos injustiça, por isso ele está dizendo, não digais mentira. O mundo hoje é o mundo da mentira. E às vezes nós entramos nesse mundo da mentira. Para justificar uma coisa quanto a mentirinha. Não é mentirinha. Se você está justificando uma coisa, é mentira.
Não se justifica com mentirinha. É mentira, menti, enganei. Hoje o Senhor está dizendo para mim e para você, olha, chega. O tempo agora precisa ser esse tempo de Deus, sede santo. Não furteis, não roubei a alegria de ninguém, a paz, a dignidade, a honra de ninguém. Não é só dinheiro. A gente rouba tantas coisas, né? Por isso ele está dizendo, não enganeis a ninguém. Gente, só Deus tem que ter misericórdia de nós. Porque não tem outro jeito, não. Viu? Para nós entrar no céu desse jeito, só a misericórdia de Deus. Ali, ó. Só Ele. Porque, olha, vai ser difícil, viu? Se você está pensando que vai ser moleza, prepare-se. Porque Jesus disse que às vezes vai haver choro e ranger de dentes. Eu fico imaginando a hora que a gente chegar na frente de Jesus. Ele vai dizer para a esquerda ou para a direita. Então prepare-se, né? É o tempo da quaresma, é para isso. Para nos ajudar a refletir se eu estou à esquerda do Senhor ou à direita, né? Já está caminhando, ó. Já está indo aqui, ó. Ó, o céu é ali. Você está indo, ó. Para cá ou para lá. Olha para o seu lado, quando você estiver. Aonde está o meu coração? Na esquerda ou na direita? Onde estão os meus pensamentos? Da esquerda ou da direita? Senhor, tem misericórdia de nós. Feche teus olhos um instantezinho, né? Hoje o Senhor nos faz refletir. O Senhor nos chama de volta, como aquele que o céu já está preparado para te receber. Deus te quer do lado dele, da direita. Mas agora é nós que vamos tomar a decisão. Que o Senhor nos dê a graça, que o Espírito Santo nos ilumine. A cada passo que nós der, que seja para a direita do Senhor. Que cada dia a gente caminhe mais para a direita. Que cada dia mais nossos olhos estejam fitos no Senhor. Que a nossa vida seja esta vida para ser vivida na glória de Deus.